de Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 21. Aleluia. Ele é santo e poderoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Estou achando aqui. Apocalipse 21. E o verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim. Não é 1, é 21. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. Aleluia. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu santo. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e me disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ao que vencer, herdará todas estas coisas. Serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Verso 16, para mim, por favor. Glória a Deus, só abaixar um pouquinho aqui. Aleluia. Verso 16 diz assim: E a cidade estava situada em um quadrado. O seu comprimento, era tanto quanto a sua largura, e mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, a sua largura e a sua altura eram iguais.
Amém? Glória a Deus. Tome seu assento. Irmãos, esta é uma palavra muito poderosa da parte de Deus e um alento ao nosso coração. Nós estamos falando há dias acerca do reino dos céus. Estamos falando também acerca do tribunal de Cristo. E às vezes falar dessas coisas desperta medo nas pessoas. Mas saiba de uma coisa: Deus não quer que você sirva a Ele por medo. Amém? Deus quer que você sirva a Ele por temor. Temor é respeito. Amém, irmão? Amém ou não amém? Por isso que o tribunal de Cristo, ele não vai ser apenas para condenar pessoas, mas o tribunal de Cristo também vai ser para fazer justiça com muitas vidas. Porque você já parou para imaginar, irmão, num sistema carcerário hoje do Brasil, quantas pessoas que estão lá inocentes, que foi armada uma cena, alguma coisa, e deu tudo para parecer que a pessoa era culpada. E às vezes pegou lá 10, 15 anos de cadeia, inocente. Nos Estados Unidos, esses dias, ele até vai receber uma bolada do governo americano, porque ele ficou 30 anos, mais de 30 anos, parece que é 36 anos, condenado por um estupro. E depois de 36 anos, pesquisar no banco de dados lá, o sêmen não era o dele. E ele ficou encarcerado por 36 anos injustamente. Então, às vezes, a aparência engana. E o tribunal de Cristo, ele virá também para fazer justiça. Nem tudo que parece é. Nem tudo que os nossos olhos condenam, Deus condena. Nem tudo que os homens apontam como errado, às vezes Deus vai apontar como errado, porque Ele vai fazer justiça à intenção do coração. Amém, irmão? Talvez você trabalhou muito tempo em um lugar, ninguém te reconheceu, ninguém viu o seu esforço, ninguém viu o seu trabalho, ninguém viu a sua dedicação. Ninguém viu o tanto você serviu o seu patrão e precisava, às vezes, de um aumento para poder sustentar melhor a sua casa, para poder sustentar melhor a sua família, e ninguém reconheceu. No tribunal de Cristo, você vai receber a recompensa pelo seu trabalho. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. Há um Deus que tem 7 olhos, como chama de fogo. E a Bíblia diz que os seus olhos percorrem toda a terra. Ele vai saber identificar qual é a intenção do seu coração. Olha só o que diz o texto. Hebreus 12:4. Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. Aliás, é Hebreus 4:12, tá? Esse texto. Então, Deus vai saber identificar dentro de você todas as suas qualidades. Amém, irmão? Então, hoje eu quero trazer uma palavra para nós que estamos dedicando a Deus de verdade, que estamos com as nossas lutas, com as nossas falhas, com os nossos erros, mas um coração voltado para Deus, desejoso por Deus, querendo agradar a Deus, querendo fazer a sua vontade, vai ter uma recompensa da parte do Senhor para nós. A terra está caminhando para o caos. O mundo está caminhando para o seu final. Foi lançado agora, eu falei disso já, a imagem que é muito semelhante à imagem da besta, de Apocalipse capítulo 13. Foi lançado lá no México. E ela vai ser entregue para alguns chefes de governo, para que se
identifique como a paz mundial. Amém? Então, na besta lá tem alguns chifres. O chifre é governo. Na imagem não tem chifre, mas ela vai ser entregue aos governos. Então ela tem o chifre. Amém, irmão? Então a terra está caminhando para o seu final, mas antes que tudo isso aconteça, num abrir e fechar de olhos, assim como um relâmpago que sai do Oriente, se põe até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Antes que a terra esteja no caos total, Deus arrebata a sua igreja, não toda a igreja vencedora, aqueles que venceram, e leva ela para conhecer as mansões celestes. Ela passa pelo céu dos pássaros, aleluia, o primeiro céu. Ela passa pelo céu dos anjos e demônios, nas regiões celestes, que é o segundo céu, e ela chega até o terceiro céu, o trono de Deus, a majestade do Altíssimo. A porta do palácio se abre, os anjos que estão à frente abrem a porta. Alguém grita do lado de fora: levantai, ó portas, entradas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Outro anjo grita lá de trás: quem é esse, o Rei da Glória? Ele, o Senhor poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Então o céu se abre e ele entra com a sua noiva. Ele mostra o céu, ele mostra a parte de dentro do céu. A terra passa por 7 anos, que vai ser os 7 anos mais terríveis da sua história. 7 anos onde o anticristo vai reinar. 3 anos e meio, uma falsa paz. Agora você entende por quê? Botaram todo mundo dentro de casa e conseguiram controlar todo mundo. Por quê? Porque os primeiros 3 anos e meio vai ser uma falsa paz. Olha só, jogaram toda a população para dentro de casa e agora para você sair tem que ter um passaporte da vacina. Por quê? Eles controlam aonde você vai, eles controlam aquilo que você compra, eles controlam quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar, quem vai fazer isso, quem não vai fazer. É o princípio de um governo. 3 anos e meio, falsa paz. Depois de 3 anos e meio vem o tempo da dificuldade, o tempo da pior luta, o tempo onde muita morte. A Bíblia diz que nunca houve tanto sangue quanto haverá nesse dia. Mas fique tranquilo, diga assim: por quê? Porque enquanto isso está acontecendo aqui embaixo, fecha os teus olhos para mim narrar essa cena para você. Fecha os teus olhos. Isso aqui está aqui na terra, mas você vai estar sentado numa mesa, que a Bíblia diz que vai do Ocidente até o Oriente. Vai estar sendo servido por um garçom. Eu não sei se você vai conseguir olhar nos olhos desse garçom, porque ele vai aproximar do seu lugar, do seu assento, e ele vai vir com a sua roupa branca como a neve. Você não vai conseguir olhar para ele, por quê? Porque os seus cabelos são brancos como a lã branca, aleluia. Os seus olhos são como chama de fogo, aleluia. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Na sua coxa, no manto da sua coxa, está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é esse? É o próprio Cristo. Ele vai servir você na mesa. Aí ele vai revelar algumas coisas para você. Diga assim: por quê? Porque está escrito que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, estas coisas Deus tem para revelar para aqueles que o amam. Então talvez, eu não sei, mas talvez ele vai pegar na sua mão e vai te levar para os planetas. Ele vai te levar para as constelações. Ele vai te levar para as galáxias que tem. Ele vai levar você, talvez, quem sabe, para o fundo dos mares. E vai revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. 3 anos e meio lá das bodas. Mas a cidade que você vai estar, ela começa a descer do céu.
Tem 3 céus, você está no terceiro, amém, irmão? Quando você passar por 3 anos e meio, qual céu você vai estar? No segundo. A cidade desce do céu. E no segundo céu é o céu dos anjos e demônios, anjos caídos e anjos eleitos também. É de lá que eles governam. Porque os demônios pisam a terra, porque são seres inferiores. Mas os anjos caídos não podem pisar a terra, pois eles estão nas regiões celestes. Amém, irmão? Tanto os eleitos como os não eleitos. 3 anos e meio, você está no segundo céu. Satanás está lá. Você lembra de Jó, que ele ia lá no céu acusar Jó? A morada dele hoje é no segundo céu. Mas aí quando a igreja está descendo, ele está lá e a igreja vai ter que vencê-lo. E vai cumprir a palavra de Jesus que diz assim, ó, e vi Satanás caindo na terra como um raio. Por quê? Porque quando a cidade está descendo, ele desentroniza Satanás. Satanás cai na terra. E o anticristo está morto aqui na terra. Para ser um anticristo, ele tem que ser semelhante ao Cristo. E Satanás então cai sobre o corpo do anticristo. Ele ressuscita para que os 3 anos e meio sejam terríveis. Mas a igreja continua descendo na cidade. Depois de 7 anos, aleluia, ela já está no primeiro céu. Aí cumpre isso aqui, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque a primeira já não existe mais, as primeiras passaram e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. Olhe para mim, João viu numa visão do lado de fora. Essa visão você não vai ter, diga assim, por quê? Porque você vai estar do lado de dentro. A cidade está descendo e você vai estar descendo do lado de dentro com ela. Quem entrou nessa cidade? Olha só. E ouvi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Irmão, a cidade está descendo e ela está trazendo Deus. Ela está trazendo os homens, mas ela também está trazendo Deus. Você parou para pensar que não é você que vai para Deus, é Deus que vem para você? A cidade está vindo e ela vem trazer Deus com os homens. E olha só, pois com eles habitará, eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. No arrebatamento a igreja sobe. Aqui Deus está descendo junto com a igreja. A cidade não precisa de lâmpada. Diga assim, por quê? Porque o próprio Deus é a sua lâmpada. Aleluia. Nesse interim, ele precisa pegar um lenço. Ele precisa pegar algo especial, talvez o melhor tecido. Eu não sei qual um tecido bom. Linho. Linho fino? Hã? Seda? Não sei. Um tecido bom. E ele pega esse tecido e ele vai começar a limpar dos nossos olhos. Todas as nossas lágrimas. Talvez você não entenda a profundidade desse texto. Mas ele vai tirar a dor de tudo que nós passamos nesta vida. Talvez você não entenda, mas tem pessoas que perderam os seus pais, perderam os seus filhos, tiveram dores incríveis. Ele arrancará dos nossos olhos essas dores. Talvez você não entenda, mas essa cicatriz que você leva, essa dor que você carrega com você, ela já tem um prazo determinado por Deus para acabar.
Suporte mais um pouquinho só. Aguente mais um pouquinho só. Seja forte um pouquinho só, porque o lenço já está preparado. Ele vai tirar dos seus olhos toda lágrima. Talvez você não entenda o sofrimento que vidas já estão passando. O sofrimento que você já passou na sua vida. Mas há uma promessa aqui de Deus para nós. Ele vai nos purificar e vai limpar as nossas lágrimas. Esse limpar as lágrimas não vai ser porque nós estamos lá diante dele chorando de alegria, não. Essas lágrimas representam todas as dores desta vida, todas. As dores que você sofreu na sua infância, os machucados que você levou no corpo, na alma, feriu você por dentro. Deus tem um novo tempo preparado para você. Aleluia. Ele se assentará no seu trono, no meio da cidade, no lugar central, como se fosse a árvore da vida. Ele vai colocar o seu trono. Debaixo do seu trono corre um rio de águas. Aliás, debaixo desse rio, eu não sei como, não sei explicar, tem brasas de fogo, sabe? Brasas. Então, para a água descer do trono, ela passa pelas águas. São águas termais, águas aquecidas, presbítero Gerson. E essas águas começam a escorrer do trono de Deus. E ela esparrama pela cidade para alimentar toda a cidade. É como se fosse uma extensão do céu. Porque se você não sabe, o céu é uma palavra hebraica, ela é um dual, um dueto. Porque lá no hebraico ela não tem plural, ela tem dual. Ou seja, duas palavras que formam uma só. E a palavra céu é a união da palavra fogo com a palavra água. Amém? Então o que é o céu? O céu é fogo e água. Agora você descobriu porque você tem batismo com fogo e batismo com água. Amém? Essa é a palavra céu. E o rio sai do trono de Deus, alimenta a cidade. E o trono dele está exatamente no meio da cidade. Quando ela desce do céu, ela desce para habitar em cima da Jerusalém terrena, em cima de Israel, e ela fica flutuando, voando. E aí, a cidade, ela é um quadrado. Ela é um quadrado. Agora você vai entender, porque tem uma propaganda de uma cerveja que diz que ela é a cerveja que desce. Vocês estão sabendo, hein? E uma das propagandas dessa cerveja aí que desce redondo, tem um abismo abrindo assim, ó, e um monte de gente caindo, e depois cai uma geladeira lá. É ou não é, irmão? Faz muito tempo que tinha esse comercial. Mas a cidade é quadrada. Toda vez que alguém te identificar como um cristão quadrado, está dando para você o direito, aleluia. Já está vendo em você qualidade para entrar dentro desta cidade. Toda vez que você não caber no mundo redondo, aleluia. Todas as vezes que a ponta do quadrado incomodar o redondo do mundo, é porque você já tem o passaporte liberado para entrar nesta cidade. Ficarão de fora os tímidos, os que não creem,
os abomináveis, os homicidas, os que prostituem, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Esses daí ficaram de fora. Mas eu não quero falar deles hoje. Eu quero falar daqueles que estão do lado de dentro. Porque mesmo tendo pouca força, aleluia, guardam a palavra do Senhor. Eu quero falar daqueles que estão do lado de dentro, porque talvez nunca subiram no altar para pregar. Nunca pegaram um microfone para cantar um louvor na igreja. Eu não vou dizer que eles não pecam, mas que todas as vezes que o pecado vem, depois do pecado vem uma dor na sua consciência. E ela começa a chorar e dizer: Espírito Santo, por favor, me perdoe. Eu não me importo de ser exposto, eu não me importo de nada, mas não retire de mim a sua presença. Eu desejo a tua glória, eu quero a sua unção, eu quero te agradar. Eu sou fraco, mas eu te desejo, eu anseio por ti. O evangelho não é o evangelho dos fortes. O evangelho não é o evangelho de quem não peca. Isso aí, irmão, não existe. O evangelho é o evangelho de quem tem coragem para se arrepender. Tem coragem de reconhecer o seu pecado, as suas falhas, as suas limitações. O evangelho é o evangelho para quem está se esforçando para herdar o reino de Deus. E eu tenho algo a dizer: o Espírito Santo está aqui esta noite te fortalecendo, segurando na sua mão, dizendo para você: eu estou com você, não largue, não abandone, não me deixe, não olhe para trás, eu esforço você. Se você não te aguentar, eu te pego no colo, mas eu não te deixo para trás. O poeta disse que estava caminhando na areia e tinha alguém do lado dele. E ele olhava para trás e via os passos, duas pegadas na areia. E de repente ele, com o sol muito grande, muito quente na sua cabeça, ele dormiu. Começou a ter algumas miragens e dormiu. Ele acordou do nada assim. Olhou para trás de novo, sem saber o que estava acontecendo, disse assim: ele me abandonou. Porque eu não sei o que aconteceu, mas só tem uma pegada na areia. Ele me abandonou. De repente aparece alguém perto dele. Alamai. E abandono e mandar alabaxeria alabarrasse. E começa a falar para ele assim: não é verdade. Eu não te abandonei. Ele disse assim: me abandonou sim. Eu não sei o que aconteceu, mas só tem uma pegada na areia. E como eu cheguei até aqui então? Ele falou: deixa eu te explicar. O sol te fez mal. E como o sol estava quente demais, você desmaiou. Essa pegada aí não é a sua. Essa pegada aí é a minha. Porque quando faltou as forças na sua perna, quando você não conseguiu mais caminhar, quando você não conseguiu mais andar, estava falando nada com coisa nenhuma, eu te peguei no colo e te trouxe até aqui, e te trouxe, te sustentei na minha destra, e disse assim: e tem mais, se eu te trouxe até aqui, com seus erros, com sua falha, do seu jeito, não vai ser aqui que eu vou te abandonar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ei, Deus manda te dizer: Ele já fez no passado na sua vida, Ele já realizou um milagre outra hora, e Ele diz assim: vou realizar ainda mais, vou fazer ainda mais. Conheço a sua dor, conheço a sua luta, conheço a sua dificuldade, mas não te abandono. Não te abandono.
Os homens, esquece. Os homens, deixa para trás. Os homens, não lembra hoje o que você fez a ele ontem. Mas Deus hoje quer te lembrar. Se no pior momento da sua vida, no pior estágio, Ele te encontrou, te lavou com o sangue dele, te deu uma nova veste, demonstrou o seu amor. Imagine agora que você está se esforçando para servir a Ele. Imagine agora que você está se esforçando para ser fiel a Ele. Eu quero que você se coloque em pé comigo.